lá no início, é sempre um combate, é um desafio muito grande quando nós iremos nos levantar unidos com a Virgem Maria. Porque o demônio, ele não gosta que nós rezamos, que nós pedimos a intercessão da Virgem Maria. Há uma inimizade muito grande aí, e é exatamente esse o tema que está aí na tela, que nós iremos partilhar. Porém, ódio entre ti e a mulher. Para isso, você tome a sua palavra, a passagem mais apropriada, Gênesis, no capítulo 3. Nós leremos do versículo 1 e depois nós damos um pulinho no versículo 15. Vai nos dizer assim a palavra de Deus. Toma aí a sua palavra. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, dos campos, que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto da árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh, não, respondeu a serpente. Vós não morreis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Vamos dar um pulinho aqui no versículo 15, para nós não alongarmos muito. Continua toda a história aqui, que você já sabe. No versículo 14, melhor dizendo: então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais e feras dos campos. Andarás de rastos sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. 15. Grifa aí se você pode. Porém, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvado seja Deus por esta palavra poderosa. Queridos irmãos e queridas irmãs, nós sabemos bem, ao longo de toda a Sagrada Escritura, em toda a história de salvação, Deus se esforça em constante para alcançar, para libertar, para salvar cada um de nós, cada um dos seus filhos bem-amados. Na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, nós conhecemos bem, como diz São João, Deus é amor. Através dos sacramentos, Deus é compaixão, como aquela ovelha perdida, desgarrada. Ele larga lá as 99 em busca daquela uma. Ou seja, percebes aí um grande esforço da parte de Deus. Através do perdão, o Senhor resgata. Ele veio, Jesus disse constantemente nos evangelhos: eu vim para resgatar o que estava perdido. Quando ele vai na casa dos publicanos, era Mateus, Zaqueu, qualquer um outro ali, e ele diz: não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Então, ele faz de tudo para nos resgatar. Percebemos esse esforço, percebemos esse empenho da parte de Deus na Sagrada Escritura o tempo todo para resgatar, propagando-lhes a paz, o amor, como eu disse, a misericórdia. Nesse ponto específico da Sagrada Escritura de Gênesis que vemos, nós vemos que há um caso de inimizade. E aqui eu digo irreparável. Um caso de inimizade com Deus, sem acordo. Eu acrescento aqui esta palavra: sem acordo. Não há mais acordo. Para qualquer uma das outras criaturas dos seus filhos, sempre vai ter jeito para aqueles que decidem por Deus. Amém, irmãos? Como eu disse, através do perdão, da misericórdia, o pior que você possa imaginar, ainda tem acordo com Deus. O pior daquele traficante, o pior daquele filho, o pior, não importa o que ele fez. Para Deus, tudo tem jeito. Amém? Vamos dizer juntos: para Deus, tudo tem jeito. O que dizia
a leitura deste domingo, né? São Paulo dizendo, Filipenses, a segunda leitura é do livro de Filipenses, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Mas no caso específico que nós citamos aqui, não tem acordo, não há, tanto é que até o próprio Jesus, meus irmãos aqui certamente já viram muitas vezes, um determinado momento, quando Jesus chega, o demônio levanta e diz, o que tens a ver conosco, filho de Davi, filho do Deus vivo? Jesus fala, cala-te, e repreende, ele tem que sair, não tem acordo. Então há um caso de inimizade, e nesse versículo 15 ficou claro para nós, entre Deus e Deus, claro, Deus, Jesus, a mulher e a serpente. Há um ódio, há uma inimizade entre a mulher e a serpente. Deus assim os permitiu. Não que Deus compactua com isso, não, de maneira nenhuma. Deus é puro amor, retificando as palavras já iniciais. Mas com o demônio não tem acordo. Eu queria ouvir dos meus irmãos aqui comigo. Diga, com o demônio não tem acordo. Não tem acordo com o demônio. É o que o Senhor deixa muito claro para nós. Então, nesse caso aqui, o Senhor está dizendo, porém ódio entre ti e a mulher. E aqui, é preciso que evidencia, entre a tua descendência e a da mulher. Então, o demônio não morreu ali naquele momento, quando o Senhor diz, ela lhe ferirá a cabeça. Maria esmagará a cabeça. A cabeça de quem? Diga comigo, da serpente. Isso, pode dizer, da serpente. E certamente você sabe bem. Hoje eu moro em um ambiente de sítio e lá eu já matei algumas serpentes. E aonde eu, ao longo da minha vida também já matei muitas serpentes. E os meus irmãos que estão aqui podem testificar também. Quando nós acertamos a cabeça da serpente, você pode esmagar a cabeça da serpente. Se você não bater em vários lugares do corpo dela, quebrar ela por inteira, ela vai se rebolando, vai se mexendo, vai se contorcendo, e se deixar ela vai embora, verdade ou não é? Verdade ou não é? Se deixar ela vai embora. Então Maria esmagou a cabeça da serpente. Maria esmagou a cabeça da serpente. Mas a palavra deixa claro para nós a cabeça. Mas a cauda desta serpente, ela continua se batendo. Então criou-se uma descendência também da serpente. Eu poderia até, baseado em João 8,44, o que está escrito lá? O demônio é o pai da mentira, então ele é pai. O demônio também é pai, esta serpente também é pai, né? Então ela foi criando filhos também. Aqui, no capítulo 3 de Gênesis, quando nós avançamos um pouquinho, nós já vemos ela induzindo Caim para matar seus irmãos. Então foi criando-se esta descendência da serpente também. E é claro, aqui é preciso que fique muito claro para nós. Maria venceu. Nosso Senhor é vencedor. Mas existe uma cauda se batendo constantemente, tentando fazer de tudo para atingir a Deus. E como atingir a Deus? Atingindo os seus filhos. Se tem uma maneira de atingir a Deus, de atingir a Maria, e atingindo os seus filhos. E para isso, ela vai lançando constantemente os seus artifícios, seus malefícios, suas artimanhas, suas seduções. Aqui no versículo 15 nós vimos entre ti e a mulher, e você viu que Eva, eu fiz questão de ler o versículo 6 e o 7, o versículo 6 diz assim, a mulher vendo que o fruto da árvore era bom para comer, a serpente havia prometido que ela se igualava aos deuses, ficava igual ao Deus, está no versículo 5. Nós percebemos aí aonde que ela entra nesse desejo de se igualar a Deus, percebemos aí uma vaidade, um orgulho, e esta mulher, que eu pedi para você grifar no versículo 15, ela fica claro para nós na pessoa de Maria, em João, capítulo 19, versículo 25, aos pés da cruz, quando Jesus diz, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho, antes disso está escrito, estava de pé, aquela mulher, a mãe de Jesus, e ele olha para João e diz, mulher,
eis aí o teu filho. Ele poderia ter chamado de mãe, mas a Sagrada Escritura é muito perfeita, é muito reta, é muito clara, não abre espaço para dúvida. Também percebemos em João, capítulo 2, nas bodas de Caná, quando ela vai interceder a necessidade daqueles noivos, e ele diz: mulher, a minha hora ainda não chegou. Para alguns até poderia achar que Jesus estava chamando a sua mãe de mulher, desprezando, em vez de chamar de mãe, mas na verdade estava o exaltando e a elogiando. Ele estava dizendo minha senhora, minha rainha, fazendo esta ligação também, o que prefigura, nós percebemos aqui no Gênesis, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 12, a mulher. Aparece também o título, uma mulher, com uma coroa de 12 estrelas. Nós iniciamos aqui, né, falando, quando Marcos diz, lá na sala do cenáculo estava Maria, estava a mulher e os 12 apóstolos. Então essas 12 estrelas, essas coroas, né, essa coroa de 12 estrelas. Muito bem. Nós percebemos então que de Eva, esta figura de Eva, que desejou, teve a tentação de se igualar a Deus, o ato de Maria, desta mulher, em reparação, foi desejar ser apenas uma escrava. Olha que diferença. Quando o anjo conversa com ela e diz a mensagem do céu, ela responde: eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua vontade, segundo a tua palavra, o que Deus aprouver. Que nós possamos também bater no peito e dizer: eis aqui o servo do Senhor. As mulheres, eis aqui a serva do Senhor. E se quiser usar a palavra do grego, que é mais original, eis aqui a escrava, eis aqui o escravo do Senhor. Faça em mim a tua vontade. Queridos irmãos e irmãs, percebemos aí um grande ato de humildade, um contrário da Eva, da Virgem Maria, um grande ato de humildade. E foi exatamente o ato de humildade que fez com que Lúcifer, um anjo de alto grau, se rebelasse contra Deus. O demônio Lúcifer, ele não se rebelou contra Deus porque não queria adorar a Deus. Ele era um adorador. Lúcifer, um adorador do Deus vivo, por excelência. Mas então, irmão Vanils, o que então fez com que Lúcifer se revoltasse? Ele gostava de adorar o Deus glorioso, majestoso no seu trono, mas não queria adorar um Deus configurado na pessoa humana, feito homem. E pior ainda, nascido de uma mulher. Ele não aceitava. Se dissesse, não, adora só o Deus aqui todo-poderoso, no trono do céu, beleza. Agora, adorar um Deus humano, humanizado e nascido de uma mulher, foi para ele uma humilhação. E aí deixou-se levar pelo o grande orgulho. O padre Gabriele Amorth, que era um exorcista, eu digo era porque ele já morreu e não faz tanto tempo, mas um grande exorcista, segundo ele mesmo, realizou mais de 40 mil exorcismos. Ele chega a dizer, ouviu as palavras do demônio, num ato de exorcismo, dizendo, ele odeia Maria porque ela é a mulher mais humilde, mais obediente. E um detalhe aqui que me chamou muita atenção, porque ela é pura e pode vencer. Ele nunca conseguirá vencer Maria. E diz, ela pode me vencer, porque ela nunca foi tocada pelo demônio. Nunca foi tocada pelo pecado. Vou colocar aqui a palavra pecado. Esta é a palavra. Ela nunca foi tocada pelo pecado. Então, se tem uma coisa que nos deixa fragilizado, é o pecado. Eu dizia lá no início, né? Deus não é a mão do Senhor que é incapaz de nos salvar, de nos tocar. Vai dizer Isaías, capítulo 59, no versículo 1. Mas são os nossos pecados que colocam uma barreira entre nós e nosso Deus. No caso de Maria, não existia barreira nenhuma. Amém, irmãos? No caso de Maria, não existia barreira nenhuma. E esse pecado, muitos não buscam o sacramento da confissão, não buscam se reconciliar, vai se afastando de Deus e, infelizmente, vai se levando, vai deixando ser descendentes da serpente. E aqui fica uma grande pergunta para nós. Houve a grande batalha? Houve. Nós sabemos bem, baseado na palavra que ouvimos.
existem duas descendências. A pergunta é: qual é esta descendência eu pertenço? Qual dessas descendências eu pertenço? Eu sei que eu posso, para alguns, pode, nossa, que absurdo. Não, é preciso me perguntar. Eu preciso me questionar. Você precisa se questionar. Qual descendência você pertence? Eu quero aqui, com a graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pela intercessão de Maria, pela graça de Deus, mais uma vez eu afirmo, eu pertenço à descendência de Maria, eu pertenço à descendência desta mulher, eu pertenço à descendência desta senhora, eu quero ir para o céu, eu quero chegar até ela, eu pertenço à descendência de Maria, da mulher. E você? Diante de todos os comportamentos, será que o meu comportamento, o teu comportamento, está parecendo mais descendente da mulher ou descendente da serpente? São perguntas que precisam serão feitas, né? Travamos uma batalha constantemente contra o mal, claro, mas se você parar e pensar, Maria está do meu lado, então você já é vencedor. A pergunta é: você está do lado da mulher ou do lado da serpente? Percebe que nesta pregação e muitas outras que nós fazemos aqui, enquanto eu rezava, Marcos, você que é um grande pregador que eu particularmente eu admiro muito, às vezes nós parecemos esses candidatos políticos. Agora está em tempo de campanha e eu ficava ali refletindo, rezando, buscando de Deus. O que o diabo faz? O diabo é um candidato da sua alma. E nós somos candidatos para ganhar a sua alma para Deus. Esse é o intuito desta palavra, esse é o intuito desta pregação. Esse é o intuito de você estar conectado aí conosco. Nós somos os candidatos defensores da mulher. Tudo que você possa imaginar que nós façamos aqui em missão, não é para aparecer, não é para ganhar dinheiro, não é para... Não, de maneira nenhuma, só tem um objetivo. E o dia que perdermos esse objetivo, acabou a obra. Acabou a missão. Se não for ganhar almas para Deus. Como dizia Dom Bosco constantemente, dai-me almas e ficai com o resto. O resto é resto. Então nós parecemos aqueles dois candidatos. O que temos visto constantemente, nós vimos um dos maiores debates aí, né? Não tenho aqui a pretensão nenhuma, mas foi a maior repercussão que saiu. O que fez o Joe Biden e o que fez o Donald Trump, um com o outro. Apontar os seus defeitos. Então, o que faz o inimigo conosco? O que faz o inimigo com os jovens? O que faz o candidato da alma dos jovens debatendo conosco? Eles vão dizer constantemente, tá vendo? Fulano tá na igreja e tá fazendo isso. Vai apontar os defeitos. Tá vendo? Fulano tá na igreja e tá em tal situação. Ele vai fazer de tudo para convencer você de que do lado da mulher não vale a pena. Não deixa a mulher governar a tua vida. O diabo quer governar a tua vida para levar a tua alma para o inferno. E nós estamos aqui lutando com você, e nós também lutando, para que a mulher governe a nossa vida e leve a alma para o filho dela, Jesus. Nós queremos morar no céu. Então há este embate, há esta disputa. Constantemente a batalha é travada. O inimigo vai colocar o tempo todo. O inimigo vai falar para um jovem, vai falar para um pai: você está cansado? Para quê? E fazer o que na igreja? Você já cumpriu a sua missão da semana. A sua missão é colocar alimento dentro de casa e pronto. E aí o pai vai confortando com esta situação que o demônio vai colocando, vai apontando seus defeitos, vai apontando isso, vai mostrando outras propostas. O diabo tem uma proposta de vida para você. A descendência da serpente. Ele quer lhe apresentar uma proposta de vida e nós estamos aqui apresentando uma outra proposta de vida. Enquanto nós estamos dizendo para você, vale a pena ser da descendência da mulher. Vale a pena vir para o lado de Jesus. Nós estamos aqui também apontando os defeitos do nosso adversário. Eu preciso ser claro para você. Ele é sedutor. Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira,
Este outro candidato que embate com os missionários é mentiroso. Este outro candidato que embate com a igreja é mentiroso. E falo testificando na Sagrada Escritura, ele é o pai da mentira. Muitos e muitos e muitos poderiam levantar aqui ou testemunhar aí quantas vezes quebrou a cara por deixar levar pela proposta do nosso adversário, o demônio. Para um pouco, reflita. Há um debate, há um conflito. A descendência da serpente lança constantemente projetos de vida e projetos com aparências boas. Ele não pede você para ser um beberrão para encher a cara, ele te apresenta só uma dosinha. A descendência da serpente não está pedindo para você ser um maconheiro de cara, ela te apresenta apenas um cigarrinho. Ele não pede para você já sair por aí transando, ele te apresenta apenas uma roupinha curta. A descendência da mulher vai te apresentar roupas sensualizadas. E aí você começa a dançar e a tua dança, é preciso perguntar, eu pareço mais a descendência da mulher ou a descendência da serpente? Esse meu estilo de vida está parecendo mais com a descendência da mulher ou a descendência da serpente? E ele pode até apontar defeito de pastores, defeito de líderes, defeitos de pregadores, defeitos de padres, defeitos da igreja, defeitos disso e daquilo, para dizer para você que não vale a pena. Para que vestir uma saia longa assim? Para que consumir sua vida na igreja? Está vendo que você é muito inteligente? Para que fazer tal tipo de curso? Para que ler a Bíblia? Porque você não ganha tempo lendo outros livros. Ele te apresenta os 50 tons de cinza, e 50 disso, e 50 daquilo, e tal, e etc. E vai te sensualizando, e vai colocando pornografia, de maneira levinho, suave. Porque nós não estamos falando de um bobo, nós estamos falando de alguém que era um anjo de luz. E ele descobriu o projeto de Deus, que era salvar o mundo através do filho de uma mulher. Por isso o orgulho domina. E nós percebemos aí a grande necessidade que temos de praticar constantemente e pedir a graça da humildade. O que diz Tiago para nós? Capítulo 4, versículo 6. Deus resiste os soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. É muito perigoso aquilo que eu estava dizendo, das pessoas começar, e uma outra proposta dele é não se entregar por completo. Uma outra proposta da descendência da mulher é colocar você no meio termo. É dizer que não precisa ser radical, é dizer que não precisa rezar o terço todos os dias. Por que vai dizer isso? Porque esse mesmo exorcista que eu mencionei anterior, o padre Gabriel Amorti, ele ouviu da boca de, é claro, um possuído do demônio enquanto realizava o ato de exorcismo, e ele dizia, quando se diz Ave Maria, é como cada mistério do texto que contempla, é como se desse um golpe na minha cabeça. Ele vai dizer para você, para que rezar o terço? O padre Francesco, ele diz que em um ato de exorcismo também, que o demônio revelou, se os cristãos soubessem o poder da oração do Santo Rosário, eu estaria perdido. Eu posso repetir isso aqui? Se os cristãos soubessem o poder, a força do Santo Rosário, o próprio demônio, porque ele é obrigado a confessar para o exorcista, não é isso? E se você está duvidando, eu me salvo na palavra, Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11, porque ao nome de Jesus toda boca, toda língua confessa, no céu, na terra e nos infernos, o demônio tem que confessar, e diante de um ato, ele confessa. Se todos os cristãos soubessem o valor, a potência que é o Santo Rosário e o Santo Terço, o próprio demônio diz, eu estaria perdido. Nós estamos falando aqui com muitas pessoas passando por lutas, passando por dificuldades, passando por tribulações, e a gente pergunta, por que não se levantou ainda um orador do Santo Rosário? Por que não se levantou ainda uma oradora do Santo Terço? Estás esperando, tens à sua disposição a capacidade de vencer pela intercessão de Maria. E o que estás esperando? Por que é tão difícil assim?
Parece que ele emudece a boca ou o desejo, coloca frieza, coloca isso, e vai dizendo para você que não precisa, que é exagero, que esse pregador está exagerando, não precisa isso, e começa aí o meio termo. E o meio termo vai entrando dentro da igreja. É uma cilada perigosa. É uma cilada perigosa ver ações da serpente dentro das igrejas, ações da serpente dentro da comunidade, ações da serpente conduzindo padres e às vezes até bispos. Triste, claro que é triste, dói o coração, claro que dói. Dói o coração, mas é preciso questionar. Coloca no meio termo e aí há um perigo muito grande. Porque tem pessoas que querem cantar louvores para Deus e cantar louvores para Satanás. Querem fazer alguns discursos que agradam aquele público, mas que não desagrada determinado público. Eu quero agradar a mulher, mas não quero desagradar a serpente. Escreve esta palavra que eu vou te dizer. São Tiago, capítulo 4, versículo 4 também. Decora. Hipócritas, começa dizendo. Todo aqueles que constitui-se amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Não dá para agradar os dois no mesmo tempo. Todos aqueles que querem ser amigo do mundo, mas não tem problema. E essa é a situação que mais acontece, é a coisa mais comum. E é triste e lamentável dizer que as paróquias, etc., por aí, estão cheias, lotadas. Não toca em tal assunto. Não fala disso aqui. Não pode. Eu quero agradar a mulher, minha mãezinha, mãe Aparecida, mas não posso desagradar a serpente. Não precisa, como eu falava aquela hora, não precisa que exagero dizer que você não pode tomar uma, que exagero dizer que você não pode ser feliz, que exagero dizer só porque ficou um domingo sem ir na missa, nossa, os mandamentos desta igreja é radical demais. Que radical? Aonde que está a tua disposição? É preciso questionarmos, é preciso perguntarmos. Enquanto estás balançando uma perna para Deus, estás dançando outra para o mundo, estás compactuando com as obras das trevas, não podemos compactuar com as obras das trevas. Ou eu sou descendente da mulher, ou eu sou descendente da serpente. Eu sei que o tema é forte, é desafiador, né? Porém, ódio. Você pode até não sentir essa ameaça da serpente enquanto você está caminhando dos dois lados. Só que lá na frente tem uma armadilha. Eles podem, como eu dizia, citar o defeito de muitos, mas também nós temos exemplos lindíssimos para seguir. Amanhã comemoramos com muita alegria o dia da padroeira do nosso Brasil, uma das maiores festas religiosas. Tem também, no mesmo período aí, o Círio de Nazaré. E ontem nós alegramos muito, muito mesmo, com a beatificação de Carlos Acutis. Carlos Acutis, quando foi internado 2 meses antes da sua morte, ele já previu, ele sabia que ele ia morrer, e ele disse para os pais dele: a única mulher da minha vida é Maria Santíssima. Carlos Acutis era descendente da mulher por excelência. Um jovem de 15 anos de idade. Graças a Deus, até tem uma pequena relíquia lá na nossa casa. Não trouxe aí não, bem? Temos até uma pétala de rosa que foi colocada no túmulo dele, está lá do jeitinho que foi colocada. E agora, recentemente, vimos também que o seu corpo foi retirado intacto. Mas veja bem, ele não tinha vergonha de fazer a vontade da mulher. Ele não tinha vergonha. Para andar de bicicleta, eu vou com o terço. Para ir na escola, eu vou com o terço. Para fazer, eu vou com o Santo Rosário. Todos os dias, constantemente, um descendente fiel da mulher. E por isso o demônio tinha muito ódio dele, mas ele os vencia. Vencia pela sua pureza, pela a Sagrada Eucaristia que comungava todos os dias, a Santa Missa. Ele venceu e ele está dando-nos um exemplo de santo. Foi beatificado e cremos que muito em breve será canonizado. Esse jovem, um grande exemplo para nós. Sabe o que ele disse? A única mulher da minha vida é a Virgem Maria. Um jovem de 15 anos. Com
toda sedução. Eu não estou falando de coisas lá antigamente, não, estou falando de agora, do ano 2000. Foi 2000 e pouquinho aí, 2006. Recente, mais novo do que eu. Bem mais novo do que eu. Percebe? No meio desta tecnologia, desta modernidade, deste mundo erotizado, pornograficado, ele conseguiu dar um testemunho de um jovem santo, porque ele assumiu a condição de descendente da mulher, descendente da Virgem Maria. Se você acha que está tudo bem, eu preciso voltar a dizer para você, há uma inimizade que não tem acordo. Se você deu as mãos para algum tipo de acordo para ficar bem na fita, eu posso dizer para você, esse acordo não tem um final feliz. A única coisa que a descendente da serpente quer é roubar a sua alma para o inferno. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 17, é muito claro para nós. Quando São Miguel venceu, disse que o demônio foi precipitado na terra. Então não fique buscando paz, não fique buscando alegria verdadeira, plena, realizada. Aqui não. Coisas, etc. Não, ele caiu na terra. Diz, cuidado, ó terra e mar, porque o demônio desceu para vós com grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta, para fazer guerra com os descendentes da mulher. Eu sou descendente da mulher, por isso eu tenho toda a ciência. Eu travei uma batalha contra Satanás. Eu creio no amor, na misericórdia de Deus, no perdão, e por isso eu recorro a Ele constantemente, como católico que sou. Sempre que necessário, busco o sacramento da confissão. Caiu, corre, pede de novo. Vai sustentando, vamos comungando. Enquanto eu me confessava, o padre disse, não deixa de comungar, porque a comunhão é a força. O Santo Rosário é a força que nos mantém de pé. E Deus quer contar com você neste dia de hoje. Nossa Senhora te aguarda no céu. Nossa Senhora quer te ver no céu. Nossa Senhora te espera no céu. O mundo vai fazer de tudo para te atrair. Nós estamos aqui, comunidade de Jesus, Maria e José. Fazemos de tudo também para te atrair para Deus. E queremos contar com você junto conosco. É difícil? É difícil. Mas temos a certeza de, nesta caminhada, o que importa não é o início. O que importa é o fim desta caminhada. Então eu digo para você, perseverança é a palavra. Desistir? Diga comigo, jamais. Desistir nunca. Acreditar, Maria acredita em você. Jesus acredita em você. Maria quer você nos braços dela. A mulher quer proteger você. Deixa-se ser cuidado por Maria. São Miguel, o grande combatente, o adorador por excelência, quando ele diz, quem como Deus? Uma adoração perpétua. Ele quer te ajudar. E você quer ser ajudado? Você quer ser ajudada? Dê passos. Dobre o joelho. Faça alguma coisa. Nós temos aqui Jesus presente na Eucaristia. Jesus presente na Eucaristia, o sol da justiça, o Salvador meu, o teu, o Salvador do mundo inteiro está aqui conosco, neste momento. Nós queremos colocar diante dele a tua vida, as tuas intenções, os teus pedidos, mas queremos que você também faça a sua parte. Dê passos na direção do Senhor. Dê passos na direção do céu. Decida-se. Eis que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. 1 de João, capítulo 3, versículo 8. Ele se manifestou para destruir as obras do demônio. Ele está aqui para destruir toda a obra de Satanás na tua vida, na tua casa. Ele está aqui para te levantar. Ele está aqui para fazer nova todas as coisas. Não tem acordo com Satanás, mas com Jesus tem acordo sim. Com Maria tem acordo sim. Para Jesus ainda dá tempo. Como você estava? Qual a tua realidade? Quanto afastamento? Chegou o momento, chegou a hora. Eis aqui. Aqui nós vemos um pedacinho de pão. Mas sabemos que este pedacinho de pão foi amassado com o leite virginal de Maria Santíssima. É um pedacinho de pão?
Parece um pedacinho de pão, mas está aí. Aquele que alimentou nos seios da Virgem Maria. Aquele que se nutriu. Aquele que deixou ser conduzido. Ele foi o que foi quem deu a honra. A Nossa Senhora não fui eu. Não foi o Marcos. Não foi homens. Quem honrou Maria foi o próprio Deus. Jesus honrou Maria. Ele cumpriu o 4º mandamento. Ele honrou sua mãe. Louvado seja Deus. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, Sempre, agora e sempre. Você Amém. pode dizer comigo: Jesus manso e humilde de coração. Fazei de nosso coração semelhante ao vosso. E Ele faz. Ele faz viver o amor. Ele faz viver a reconciliação. Ele faz um coração adorador, um coração humilde, entregue. Canta. Adora cantando.